Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite para quem está entrando. Estou mandando novamente o convite para o pessoal da live. Estamos com problemas técnicos, infelizmente, mas tudo bem. Então, pessoal, dizem que a gente tem que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, né? E infelizmente, o que está acontecendo? A gente vai ficar com a presença do Paulo Egídio aqui sem a gente ver ele, porque eu chamei ele para a live para ficar salvo aqui e a gente vai bater um papo sobre métodos de violino. Fico feliz que ele não tenha desistido, porque a gente fez vários testes hoje. Mas é o seguinte, a gente vai conversar sobre métodos de violino e o que fica é o conteúdo, né? A nossa intenção é deixar um bom conteúdo para vocês. Então eu acredito que não tenha problema ter, assim, é desagradável, a gente preferia que tivesse a imagem, né? Mas o que a gente pode fazer? Já que a gente testou várias formas e não conseguimos sanar esse problema, a gente vai fazer assim com a... Peraí. A gente vai fazer assim, infelizmente, sem imagem, mas a gente vai bater um papo sobre métodos de violino. Cá estou. Ok. Então vamos conversar, né? E vamos tocar o barco do jeito que a gente pode, né? Porque a gente tentou muito resolver essa questão técnica aí, então vamos pra frente. Então, pessoal, o intuito dessa live é a gente conversar sobre os métodos de violino, porque aqui no Violinamente eu vivo postando algumas coisas da minha prática como professora de violino, né? Estás me Apareceu! Que vendo? maravilha! Estou te vendo, que bom! É, eu, Coisa eu, boa. lembrei de, eu lembrei de um truque que eu usei uma vez e que tinha dado certo. O meu modem tem duas. Eu tenho dois modems num aparelho só. E eu troquei o Aham. modem uma vez e funcionou. E agora funcionou. Nossa, Estamos aqui. Olha que que maravilha. ótimo! Que bom, que bom. Depois de tantos testes, a gente no final. Bem, pessoal, É, eu então eu vou tinha começar. esquecido disso. Então vamos lá. Ó, peguem esse aviãozinho, chama a galera aí do violino pra gente bater um papo sobre métodos de violino. Meu nome é Luciana Sanches, eu sou graduada em música pela FG. Eu cursei Educação Musical, Habilitação e Ensino Musical Escolar. Depois eu voltei como portadora de diploma para curso para participar da classe do Alessandro Borgomaneiro. Estou muito feliz que o Otaniel está aqui na live, que foi meu professor de violino. Muito lisonjeada com a presença dele. E a gente vai bater um Eu papo sobre métodos. também. Eu também. E, Desculpa te e interromper, porque o eu adoro o claro. Daniel. Ah, ele é maravilhoso. E eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite. E fico muito feliz da gente se ver assim, e que espero que passe logo essa pandemia, a gente se encontre em algum festival de música, né? A gente se encontre em alguma É. pessoal. Exato. Você sabe que eu tenho brincado, acho que eu já brinquei com você, né? Eu fui 3 vezes na vida a Goiânia. Eu fui em 1992 para tocar com a orquestra de Blumenau, fui em 2002 para tocar com uma orquestra de cachê, com a qual eu tocava na época. Foi o meu primeiro trabalho depois da minha fratura. Olha só. Nós tocamos Então, em tipo, Goiânia e tocamos em Anápolis. E em 2012, quando eu te conheci, quando eu conheci uma série de pessoas, né, que transitam no FG, para quando eu fui fazer aquela apresentação do método do Soler. Então eu tenho absoluta certeza que em 2022 vai pintar um convite, porque de 10 em 10 anos eu vou a Goiânia. E eu amo Goiânia. Acho Goiânia uma cidade extraordinária. Consegue ser mais quente que aqui, né? Maringá já é quente que nem o inferno, aham, Goiânia é quente que nem dois, né? Goiânia é um pouquinho mais dentro do inferno. Assim. Mas eu acho uma cidade maravilhosa. Eu amo estar em Goiânia, sabe? Então eu espero que em 2022 o convite apareça e eu arrume alguma coisa para fazer aí novamente. Sabe? Então, que realmente legal. Vai ser é ótimo. um privilégio para mim, é uma honra para mim estar aqui, Luciana. Né? Fiz amizade com muita gente quando estive aí. Fiquei muito feliz, me senti muito acolhido por vocês me levavam de um canto para o outro para conhecer as orquestras, esses projetos extraordinários que existem de orquestra aí em Goiânia, né? É realmente muito legal
o que o movimento musical que existe em Goiânia. Eu tenho um queridíssimo aluno que toca, né, em uma das orquestras aí, o Adriano Vargas. Então realmente é uma cidade da qual eu só tenho boas lembranças de Goiânia. Só tenho Que boas ótimo, lembranças. que ótimo. Então, fala pra gente, pra quem às vezes. Acredito que quase todo mundo que esteja aqui te conheça. Talvez até mais do que eu, mas apresente-se para as pessoas que estão te conhecendo agora. Então, eu sou hoje professor de violino numa universidade, também uma universidade de interior, e não é nem uma capital. Karine, do Música em Mente, querida, bem-vinda. Gente, que honra. É. Eu sou professor aqui em Maringá, uma cidade do interior do Paraná, também uma cidade extraordinária, uma cidade com uma belíssima qualidade de vida, né? Minha esposa nasceu aqui por uma boa coincidência. Então, quando saiu o concurso para cá, eu olhei para ela e disse: vou te levar de volta para casa, né? Porque eu decidi que esse concurso era meu. E vai fazer agora, semana que vem, fará 9 anos que eu sou professor de violino aqui na Universidade Estadual de Maringá, uma universidade estadual. Meu patrão não é o Bolsonaro, meu patrão é o Ratinho Júnior. E, Legal, menos mal. eu tenho uma trajetória que começa na adolescência, como quase todo mundo. Eu comecei com 12 anos. Aí tive 7 anos de experiência de aula com o Luiz Soler, meu professor de violino catalão, de quem eu sempre falo, de quem eu fui falar em Goiânia, né? Depois estudei com outras pessoas, estudei com o Paulo Buzizzi, estudei com um aluno dele em Curitiba, Marco Damo, foi com ele que eu fiz minha graduação. Toquei em 2 orquestras, né? Toquei na Orquestra de Câmara de Blumenau ainda nos anos 90, toquei 13 anos na Sinfônica do Paraná. Mas aí fui abraçando aos poucos a carreira pedagógica e aí comecei. Aí é que eu fui fazer graduação, inclusive eu entrei na graduação em violino com 35 anos, é uma coisa que eu sempre gosto de contar para as pessoas. Né? As pessoas me perguntam: para você tocar bem você precisa fazer faculdade? Eu digo: não, talvez a faculdade seja o caminho mais curto e mais fácil, mas eu entrei na graduação com 35 anos, eu já era músico de sinfônica, então obviamente, né, a graduação não é o único caminho, mas daí quando eu decidi, quando eu estava me envolvendo cada vez mais com ser professor, chega um ponto que você diz: não, peraí, eu estou preparando gente para entrar na graduação com o meu professor. Eu gostaria de continuar o trabalho, né? Eu gostaria de não finalizar o trabalho ali quando você prepara o cara para a graduação, né? Tipo, o próprio Adriano, que hoje toca aí, né? O Adriano morava em Cascavel, uma cidade até meio perto aqui, 300 quilômetros aqui de Maringá. E eu preparei ele para entrar na graduação em Curitiba como meu professor. E aí você começa com essa, eu digo: pô, mas por que então não? Por que não então tentar entrar numa universidade para continuar o processo, essa coisa toda? Aí é que eu fui fazer graduação. Ou seja, eu entrei na universidade quando eu decidi ser professor universitário. Olha o paradoxo, né? Olha o paradoxo. Acho sempre Fez um muito. caminho diferente. Totalmente diferente, né? E aí fiz mestrado, no meio do mestrado passei no concurso aqui na UEM, fiz o doutorado e estou aqui. Estou aqui, é isso. Esse sou eu. Legal. Então vamos lá. Então, eu tive a carreira também como violinista de orquestra, foram 6 anos, e também na educação musical eu trabalhei com muita coisa, teoria musical, musicalização, várias coisas, mas o meu foco sempre foi o violino. Eu estava assim, dando várias aulas de musicalização, de teoria musical, mas eu estava estudando violino todo o tempo que eu podia, na UFG, nos intervalos, estava estudando sempre, na correria, porque o meu foco era fazer o que eu faço hoje, que é o que eu amo fazer, que é dar aula de violino. Então, aqui no Violinamente, a gente conversa muito sobre essas questões de estudar violino, etc. E aí eu converso muito com o pessoal, os colegas aqui do Instagram, sobre os métodos. E eles ficam me perguntando: Luciana, qual método você usa? Qual que é o melhor método? Qual que é a sua opinião? Então, eu acho que esse assunto é muito legal. E, na minha opinião, eu acho assim que eu trabalho muito com crianças, eu tenho muitos alunos pequenos que, por causa da pandemia, assim, tá meio parado por questão da tecnologia, que o pai tem que pôr o celular na frente, né, para criança. É um pouco mais. Então, os pequenininhos estão mais parados, mas eu fico feliz que eu dou aula para os maiores e os pequenos às vezes assistem, sabe, para eles continuarem em contato.
E aí o pessoal sempre pergunta se eu dou aula do método Suzuki, então já que a gente vai falar de método, eu já vou falar que eu não sou professora Suzuki, eu fiz a filosofia Suzuki, mas não fiz o livro 1. E quero aprender Uhum. mais sobre o Suzuki, mas eu não utilizo o Suzuki. O método varia muito de acordo com o aluno. E eu acho que assim, a gente precisa discutir sobre isso e abrir um pouco a mente, que existem muitos métodos. E às vezes eu vejo o pessoal falando muito de um só ou de dois. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre a gama de possibilidades que a gente tem de métodos, assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? É com a mais absoluta certeza, Luciano, não tenho a menor dúvida. Inclusive, é uma das perguntas que eu mais recebo, porque eu mantenho a minha caixinha de perguntas aberta quase 24 horas por dia, né? Ultimamente, eu estou querendo espaçar um pouco mais as minhas respostas, porque às vezes eu acabo sufocando, acho, os meus seguidores. De repente, olha, assim, Ah, eu tenho quase uma foca trilha na... contínua de story de vez em quando. Aí o que eu estou fazendo ultimamente? Eu tô pegando uma caixinha e vou respondendo aos poucos ao longo do dia, a caixinha fecha e eu ainda fico terminando de responder as perguntas. Mas eu mantenho a caixinha aberta quase o tempo inteiro, né? Quase o tempo inteiro. Se você chega e pega a minha caixinha fechada, pode contar que daqui a 3, 4 horas ela está aberta, né? E uma das perguntas que eu mais recebo é método, é sobre método, é sobre você usa Suzuki, o que você usa, qual método de escalas você recomenda, qual isso você recomenda. Eu vejo que existe um certo fetiche por método. Não sei se você viu uma resposta que eu dei há pouco na caixinha, e que inclusive eu joguei nos destaques. Assim. Eu Uhum, acho que quando você é um professor iniciante, o método ele se torna muito importante para você. uhum. Você não sabe que caminho seguir, que caminho pedagógico, que direcionamento técnico dá para os alunos. E aí os métodos vão te ajudar, porque na sequência dos métodos, né, na sequência de material que eles apresentam, eles vão passando conteúdos, eles vão passando material para desenvolver habilidades específicas. Você é da área da educação musical, você sabe exatamente do que eu estou falando, até com mais propriedade do que eu. Porque você estudou isso, toda essa parte teórica com mais profundidade do que eu. Então, eu acho que no início o método é mais importante para o professor do que para o aluno, quando o professor é inexperiente. Eu acho que o Uhum. método é mais importante para a gente. À medida que a gente vai usando um método, a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai começando a fazer as conexões. Como eu faço hoje, como eu faço hoje, por exemplo, com o primeiro volume do Rancid, que eu estou divulgando, eu estou falando sobre todos os estudos do Rancid no meu canal do YouTube, né? Talvez você já tenha visto, talvez não. E aí, assim, aí você começa a perceber as conexões. No começo, são 20 estudos que você percebe que são mais ou menos progressivos. Você percebe que vão Eu crescendo em estudei. ordem de dificuldade. Aí, de repente, você começa a perceber conexões. Opa, esse aqui possivelmente serve para trabalhar isso. Esse aqui, aliás, antes de estabelecer conexões, você estabelece objetivos individuais. Esse estudo é bom para trabalhar tais aspectos técnicos, desenvolver tais habilidades. Aí daqui a pouco você começa a perceber, não, mas pensando bem, essa habilidade está sendo desenvolvida nesse conjunto de estudos. Pensando bem, essa característica rítmica aqui reaparece lá de uma maneira levemente variada. E aí você começa a encontrar conexões. Quando você Uhum. começa a encontrar conexões, o mundo se abre para você. O mundo se abre para você. Aí você começa a se dar conta, poxa, Uhum. então eu estou. Aí você começa a se sentir entrando na cabeça do autor do método. Verdade. Não é mais ou menos isso? Opa, eu estou começando a entender o que esse caboclo queria fazendo as coisas nessa sequência. Aí você começa, aí você começa a deixar de ser um mero transmissor de conhecimento adquirido
e começa a pensar com a sua própria cabeça. E quando isso começa a acontecer, isso é mágico. Isso é mágico. Porque aí você começa... Porque quando você identifica essas conexões num método, você começa a trabalhar essas conexões com seus alunos começam a progredir mais rápido, e você faz assim, tô começando a gostar desse... Tô começando a gostar desse trem, né? E aí... Hein? A gente Não vai ficar entendi. viciado, a gente vai ficando viciado em métodos e vai amando cada vez mais eles. Só que aí é que, na minha opinião, vem o detalhe sobre o qual uma pessoa com a tua bagagem teórica, por exemplo, e já com a tua vivência pedagógica, você já dá aula há uns bons anos, né? E você agora há pouco, inclusive nos stories, agradeceu o incentivo que eu sempre te dou. Eu te dou esse incentivo porque, além de eu já acompanhar a tua história faz um tempinho, eu ia vendo a qualidade das tuas postagens aqui, entendeu? Então, eu tenho incentivado muita gente. Você lembra que a gente tem um grupo de WhatsApp de professores? Esses dias a gente tem conversado, né? Você acabou se sentindo assim, não se sentia com tempo de acompanhar, porque realmente às vezes as postagens lá são muito rápidas. E aí você acabou saindo, o que não é nenhum problema, né? Mas ontem nós estávamos discutindo lá quanta gente incompetente, quanta gente vendendo cursos milagrosos na internet, quanta gente. Muito sério, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E, Luciana, ontem, em 3 horas, nós trocamos umas 500 mensagens no grupo, ontem à noite. E nós estávamos discutindo exatamente isso. Como é que a gente vai... A garotada hoje quer procurar informação sobre qualquer coisa. Ela vai para as redes sociais. Se nós, professores, competentes, honestos, sérios, não tomarmos conta disso aqui, vai virar uma bagunça. Quem vai tomar conta são os incompetentes. A gente precisa invadir o Instagram. A gente faz isso pelo bem dos nossos alunos e dos nossos futuros alunos, entendeu? A gente precisa fazer isso. Então, é fundamental que porque daí a gente olha, eu sou professor universitário, tudo bem, eu sou, mas sabe, eu conheço gente do mesmo nível de competência que eu que não é. Eu sou professor universitário porque eu trilhei um caminho buscando isso, mas eu conheço muita gente, e assim, o nível de competência do teu trabalho é fantástico. Tem várias outras pessoas que hoje falam bastante no Instagram, e a gente precisa se manter unido, a gente precisa se incentivar, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam umas às outras, a gente precisa construir uma rede de competência. A gente precisa construir uma rede de competência aqui dentro. E é isso que a gente está começando a fazer. E aí, fechando esse parênteses, né, porque a gente não veio aqui falar sobre isso, mas eu precisava falar, porque você me agradeceu hoje e tudo mais, assim. Mas é um tema muito importante esse que você está falando, muito importante. Com certeza. E aí é que vem, Luciana, método. Método chega um ponto em que o método se torna um fetiche do professor. Chega um ponto em que o professor só se agarra ao método por medo. Ele se agarra ao método como uma boia salva-vida, mas ele não precisa mais do método. Verdade. Ele não precisa mais do método. Já respondendo, o menino perguntou como saber da competência do professor? Geralmente o aluno implora por conhecimento, então é fácil de ser manipulado. Só um ponto importante. Cara, a resposta mais fácil que eu posso te dar para isso é a seguinte. Siga muita gente antes de colocar a mão no bolso. Antes de colocar a mão no bolso, siga 20, 30, 40 perfis de violino aqui. Por algumas semanas, preste atenção no que essas pessoas falam.
E você mesmo vai ter inteligência para separar o joio do trigo. Você mesmo vai ter inteligência para separar quem está aqui para que pode até estar aqui para divulgar o seu trabalho e vender alguma coisa. Pode. Não é isso. A questão não é você estar aqui para vender algo ou não. Eu sempre digo, talvez um dia eu ofereça algum curso aqui. A questão não é essa. A questão é, se você seguir quantidade de gente o suficiente, você vai ser capaz de definir. Oi, Bárbara, tudo bom? Viviane entrou também, são minhas alunas. Se você definir, se você seguir gente o suficiente, você vai ter inteligência para distinguir quem sabe do que está falando das fraudes. Você vai ter inteligência para distinguir. Você precisa acreditar na sua inteligência. Eu acho que às vezes a experiência de fazer uma aula experimental é muito boa também, né? A experiência de você, não, você pode me dar uma aula experimental? Porque eu comecei a dar aula para uma aluna minha que ela é do Espírito Santo agora nessa vida online, né? E eu sou de Goiás, ela é do Espírito Santo fazendo aulas online. Eu achei o correto ela fazer uma aula experimental primeiro. Eu falei, olha, eu acho que o correto é você fazer uma aula experimental para você ver se a minha linguagem combina com o que você faz com o violino. E aí a gente se adequou e a gente tá indo super bem. Eu tenho certeza que ela vai ser professora de violino, pelo estudo Olha dela, que legal. dedicação. Olha que legal. Certeza É uma possibilidade, Luciano. É uma possibilidade. Mas às vezes assim, é isso. talvez não seja isso. Só rapidinho, talvez não seja esse o foco dela, assim, mas o que acontece? Ela é do Espírito Santo e lá tem poucas pessoas que trabalham, que tem pouca, é uma cidade menor, tem poucas pessoas que trabalham com música. E eu sinto que ela é muito atenta a essas questões técnicas, estudos técnicos, material. Então eu acredito que ela vai pelo menos contribuir ali onde ela está, sabe? Tecnicamente. Sim. Eu acredito que ela dê aula, nem que seja sim. um período, desde que não seja o foco de vida dela. E eu acho isso sensacional. Tô super feliz de dar aula para ela. Não sei se ela tá aqui, mas enfim. Que Então, legal, continuando. Quer falar mais alguma coisa? Não, então vamos voltar ao tema pelo qual você me convidou, né? Então, chega uma hora que, no meu entendimento, às vezes o professor precisa seguir um método pro aluno. Uhum. Tipo, as aulas aqui na universidade estão para voltar agora, provavelmente, né? Vai ser tudo por ensino remoto, mas estão para voltar, provavelmente daqui a 2 semanas. Aí hoje eu passei a tarde tendo reuniões pelo WhatsApp, por videochamada no WhatsApp com os meus alunos da graduação, para começar a combinar com eles trabalhos e tal. Com determinado aluno que estava passando por uma certa dificuldade de manter disciplina no estudo, foco, eu fiz exatamente essa proposta. Eu disse, escuta, você já fez Opus 8, Opus 9, alguma coisa com o seu professor anterior que eu sei. Mas por que a gente não faz mais um pouco? Porque a gente não estava fazendo nada de métodos. Eu disse, olha, talvez o melhor nesse momento para você seja pegar o método e a gente traçar uma meta de ok, vamos fazer 2 Opus 9 por semana e 1 Opus 8 por semana. Essa semana você faz esse. E você fixa nesse e você sabe que é isso que vai fazer. Você faz esse exercício do Opus 8, esses 2 exercícios do Opus 9. Ou seja, às vezes você adere a um método para respeitar o temperamento do aluno. O aluno não está se dando bem com uma relação de exercícios nas quais ele não sinta essa concretude de um método. Uhum. Mas, de um modo geral, o professor que chega no estágio de maturidade, você já tem esse estágio há muito tempo. Um professor que chega no estágio de maturidade, ele tem que ser capaz de estar com a sua proposta metodológica acima dos métodos. Eu falo muito com os meus alunos, eu respondo muito aqui no Instagram também essa pergunta. Pessoas me dizem, que método você recomenda de escalas? Eu digo, eu recomendo mais metodologias do que métodos. Existe um artigo, inclusive, publicado numa revista da ABEM, eu tenho esse artigo no meu notebook, no qual as autoras do artigo, duas professoras da Federal de Santa Maria, se não me engano,
elas discutem bem sobre uma base teórica essa diferença entre método e metodologia, né? Ou seja, você pode pegar, por exemplo, o CEVT Corpus 1, primeira parte, primeiro exercício. Tem 300 coisas para fazer com aquele exercício. Você pode fazer dezenas de abordagens diferentes naquele exercício, com o mesmo aluno, com objetivos diferentes. Selecionar ou seja, a forma que o professor dá a aula desse método pode ser inúmeras formas, é a metodologia que ele utiliza. E não o método em si, que é o segredo. Exatamente. Então, nós precisamos nos libertar do fetiche do método. E quando nós nos libertamos, nós passamos a encarar o método com outro viés, com uma outra cara. Você viu também, eu acho que você também repostou a frase maravilhosa que o Carmelo postou ontem à noite no Instagram. Ele falou sobre habilidades. Ele disse que os métodos servem para desenvolver as habilidades é que são necessárias. E que a gente precisa ter esse discernimento de buscar a informação correta, discernimento de que o nosso objetivo não é trabalhar o método tal, mas é desenvolver as habilidades tais, né? Lógico, o Carmelo estava falando já num nível praticamente... Quem é que tem condições de se analisar sozinho e de buscar os métodos sozinho para si próprio? Só quem já está num nível bem mais alto, evidente. Mas essa questão da busca da informação e de compreender que o método em si... Ricardo, meu querido, tudo bom? Ricardo, meu ex-aluno querido também, que se fala da Escola do Paraná. Ricardo Molter. Mas, então, a gente precisa tirar os olhos dos métodos e colocar os olhos nas habilidades que têm que ser desenvolvidas naquele aluno, naquele estágio em que ele está. Nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos. Então a gente precisa chegar nesse ponto. A gente precisa chegar no ponto em que a gente não tem mais que se preocupar com os métodos. Que a gente é capaz de olhar e dizer, eu agora preciso trabalhar tal golpe de arco com o aluno. Onde eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso num monte de lugares. Qual é o lugar com qual o aluno vai se sentir mais à vontade? Talvez. Então, isso é se libertar dos métodos e se estabelecer como alguém que compreende um caminho que pode não ser único, que quase certamente não será um caminho único para todos os alunos, de desenvolvimento de... Eu sei que essas duas palavras são muito utilizadas na educação musical. Competência e habilidades. Competências e habilidades. É isso que nós queremos. Então, nós temos que chegar a esse estágio. Nós temos que chegar ao estágio no qual a gente tenha uma relação não de dependência com os métodos. Não de dependência. Aí, a gente está começando a se tornar professor. Verdade. Então, eu queria falar justamente aqui sobre isso, é porque as pessoas focam demais. Essa pergunta é tão recorrente no seu Instagram e no meu. As pessoas focam tanto em qual é o método, como se fosse assim, fica parecendo que a pergunta é qual é o segredo? Qual é o segredo? Se eu fizer esse método, eu vou tocar a fórmula mágica. Exatamente. Qual é a fórmula mágica? Não tem. Não tem. O dono da varinha mágica é o professor, não é o livro. Exatamente. E sempre será assim. Sempre. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, que vocês todos têm que tomar cuidado, igual a gente estava conversando, que está tendo muita coisa na internet, né? E é uma das coisas que, assim, me deu mais gás para estar aqui, é justamente para me combater e tentar ir pelo caminho do conhecimento e do estudo, e não para essas coisas mirabolantes, né? Que o pessoal fala, toca violino em tantos dias, enfim. Então, eu fiz uma lista de métodos aqui que eu tenho, eu posso falar essa lista? Só para falar alguns, assim, nem vou falar todos. E eu gostei muito de fazer essa lista, que eu fui pegando os métodos e me deu uma nostalgia, que eu fui revendo as datas que eu estudei com o Daniel e etc.
Eu tive 3 professores de violino. O Antônio Amorim, que ele tá na Orquestra da Bahia, que ele morou aqui em Goiânia. Depois eu tive o Otaniel, que o Otaniel teve muito trabalho comigo, porque eu tinha muito vício, muito erro. E assim, no início, estudar, eu queria até falar isso, porque eu sei que tem alunos meus aqui, a Joyce está aqui, etc. No início, quando a gente começa a estudar muito método de técnica, às vezes os alunos não gostam, eles querem só tocar repertório, né? E não entendem os porquês, mas todo método ele te dá uma base para você tocar mais, cada vez mais, e vai te deixando livre. Ele é uma, na verdade, é como eu achei legal que o Baldini falou que eles são remédios, né? Porque você vai tocando e vai vendo dificuldades e problemas que você vai tendo. Então eu vou falar alguns métodos que eu coloquei aqui, os que eu tenho. E assim, na verdade, como a gente está conversando, é muito importante a forma que o professor aborda o método. Então, quando eles me perguntam aqui qual método você usa, eu falo, depende, você está falando para criança ou você está falando para adulto? Depende de tantas questões, porque cada aluno é único. Eu dou aula para criança há muito tempo, eu trouxe muita coisa que eu aprendi da musicalização para o violino. Eu misturo tantas coisas dando aula. E no início, no geral, tanto para crianças quanto para adultos, eu não utilizo um método, eu utilizo alguns exercícios que eu criei. São exercícios simples de leitura, algumas escalas simples com 2 cordas e depois que eu vou escolhendo o método. Eu só queria ler porque eu acho assim que o pessoal parece que só eu vejo o pessoal falando muito de um ou outro método. Eu acho que a gente tinha que ver o tanto de método que existe. Eu sei que a minha lista não tem tudo aqui, enfim. Eu coloquei o Chiradic de aquecimento e articulação, né, que eu utilizo para aquecimento e articulação. Eu coloquei o Loré livro 1, que foi o primeiro método que eu usei, que eu gosto de usar ele muito para alguns alunos. CIT, esse Hans CIT é fenomenal, são 20 estudos que eu lembro que quando eu comecei a estudar com a Daniel, a gente foi refazer minha técnica com o número 1, né, que é de primeira posição. Depois ele tem vários, o número 2 de segunda, terceira, quarta e quinta posição. O 3 é mudança de posição. O 4 é sexta e sétima posição. Depois vem cordas duplas. Aí fechou a parte do Hans CIT, que foram os que eu peguei aqui. Eu coloquei aqui, não tá na ordem certinha, não. Eu fui escrevendo os métodos que eu tenho. Tem o Kaiser, que eu gosto muito, que é muito musical, que eu acho muito legal os estudos dele. Aí aqui tem o SEVSIC 40 variações, que para mim é um método fenomenal para estudar O técnica Opus de 3, harpa. né? É o Opus 3, né? O Isso, de é 40 variações de arco. 40 variações. Isso. Exato. Aí tem a SEVSIC escalas e arpejos. SEVSIC troca de posições e exercícios preparatórios de escala. SEVSIC Opus 1, que é os exercícios de articulação também. Enfim, aí eu tô só falando tanto de método que existe, né? O Kreutzer, o Flash, e aí vem os mais avançados. E tem o Suzuki, que todo mundo conhece. E dando aula para um aluno certa vez, eu conheci 2 métodos que eu procurei eles muito e não achei. Vou ter que dar uma procurada melhor, que eu achei muito interessante. Eu tive uma aluna que o pai morava nos Estados Unidos e ele comprou métodos americanos para ela e ela trouxe para aula. E eu achei fenomenal porque ela era criança de 5 anos e tinha umas coisas muito divertidas no método. Tinha, tipo, por exemplo, uma história que tinha uma casa mal assombrada e a criança tocava e batia, fazia umas batidas que era o vento batendo na janela. Então a gente vai vendo que métodos existem vários, e tem alguns que eu ainda não conheço e quero conhecer, mas é a forma que o professor dá esse método, o foco. O que eu faço muito com os meus alunos que são adultos, porque eles não têm muito tempo para estudar igual os mais jovens, né? Eu pego o Loré, e aí eu pego algum exercício do Loré que me lembra articulação. Talvez eu erre aqui, acho que é a página 22. Tem um exercício lá que é um exercício de articulação ótimo. E fácil eles fazerem esse exercício repetidas vezes com o metrônomo para trabalhar a articulação. Em vez de dar para eles um método inteiro de articulação que eles não vão ter tempo de estudar, então eu vou adequando. Então, assim, é muito importante a gente falar que a gente tem que adequar o método ao aluno. Porque eu tenho uma aluna, Juliana, que é médica, que tem uma vida super corrida e ama estudar violino. E com ela, não adianta eu querer. Ela gosta de estudar. E ela fala, Lu, eu não vou conseguir estudar isso. Inclusive, ela já mandou vários vídeos antes da pandemia dela estudando em plantões, etc. Ela é muito focada.
Então a gente tem que adequar o método ao aluno também, né? E você estava falando e eu estava, né? Você foi descrevendo esses métodos de vários patamares, né? Alguns são basicamente livros de exercício, outros são livros de estudos, e você estava falando e eu estava pensando aqui comigo. E um dos alunos com quem eu conversei hoje, que vai começar comigo não é agora, ele vai ser meu calouro agora, é um menino de uma cidade aqui perto. Ele, aí eu estava conversando com ele e eu disse, então, me diga o que o teu professor usou com você. E ele disse que o professor dele utilizou no início Lohé e Maya Bang. Ah, eu conheço também. Eu nunca usei nenhum desses dois métodos. Nunca na vida eu usei Lohé. Eu tenho inúmeros alunos, especialmente os mais antigos vindos da congregação, quase todos começaram com Lohé, né, da congregação cristã. Então, assim, eu tenho muitos alunos que em algum momento iniciaram o violino ou ficaram num certo estágio no violino com o Lohé. E aí hoje esse garoto me diz que o professor dele trabalhou Lohé e Maya Bang. Gente, eu achei aquilo tão formidável. Uma pessoa aqui perto e que faz um bom trabalho. Eu sigo ele no Instagram e vice-versa. Um cara que faz um trabalho excelente como professor, mas eu não fazia ideia de que tinha alguém aqui na região usando Maya Bang, sabe? Então, aí a gente vê a diversidade de métodos e uma coisa que eu sempre digo, nós, professores, muitas vezes, a gente se identifica com o método. E por se identificar, o utiliza muito bem. Por exemplo, o Nicola, aquele meu amigo com quem eu fiz a live ontem sobre o conceito de Mota, Nicola é meu amigo há quase 40 anos. E um dia desses ele me telefonou e nós ficamos 1h20 no telefone, aquelas coisas de amigo de infância mesmo, discutindo uma série de coisas dos alunos dele e dos meus alunos, trocando ideias mesmo. E lá pelas tantas ele me disse, a próxima vez que nós fizermos isso, nós dois temos que estar com o violino na mão, e eu quero que você me mostre a sua visão do City e eu quero te mostrar a minha visão do Kaiser. Porque ele me disse que não usa o Hansite. E eu, de vez em quando, pessoas me falam do Kaiser e eu digo, eu não uso o Kaiser. Mas eu não uso... Oi, Noemi, tudo bom, querida? Mas eu sempre digo, eu não uso o Kaiser. O problema não está no Kaiser, o problema está em mim. É uma questão de afinidade com o método. Eu nunca consegui, com o Kaiser, fazer esse mesmo tipo de relação de progressividade que eu faço com o Hansite. O Kaiser não é um livro com uma progressividade tão clara quanto o City, mas isso é um defeito de método? Não é. O Don't Ops 37 não é um livro progressivo de estudos. O Kreutzer não é um livro progressivo de estudos. Então, o Kreutzer é o livro mais importante de todos ainda hoje. Então, como é que a gente vai dizer que isso é um defeito do Kaiser? Isso não é um defeito do Kaiser, isso é um defeito meu. Eu nunca tive uma afinidade suficiente com o Kaiser eu nunca tive afinidade suficiente com o Kaiser para estabelecer uma conexão minha com o livro para me sentir seguro para trabalhar o livro com o aluno. Nunca, entendeu? Então é isso. Não é um problema do método, é uma questão minha. Eu nunca consegui ter uma afinidade com aquele livro. Talvez um dia eu tenha. Talvez um dia eu diga, não, peraí, eu vou sentar e vou pelo menos estabelecer uma linha de ação com esse livro. Tantos colegas, tantos amigos meus usam esse livro. Quando o professor Cláudio Cruz foi começar a gravar vídeos no YouTube, os primeiros vídeos que ele gravou foram do Kaiser. Então não é possível que eu olhe para um livro tão consagrado quanto esse e diga, não, ele não serve. Não, eu não sirvo para ele. O livro é muito maior que eu.
né? Então, nós também temos que ter essa, vou falar um palavrão aqui, nós temos que ter essa humildade epistemológica. A gente cria um sistema de trabalho e a gente tem que entender que esse sistema de trabalho provavelmente vai se fechar mais em certos materiais. Mas isso não significa que os outros materiais não sirvam. Outras pessoas vão usar materiais diferentes por ter personalidades, temperamentos diferentes, inclusive temperamentos pedagógicos diferentes. Então, nós temos que ter esse respeito pelo trabalho do colega. É aquilo, existem fraudes por aí, as fraudes têm que ser combatidas. Mas cuidado, Narciso acha feio que não é espelho. Não vamos também... A pessoa trabalha diferente de mim, então automaticamente... Rafaele, querida, tudo bem? Então, automaticamente, a gente vai chegar à conclusão de que tal método não funciona. O que me deu tanto discernimento... Desculpa, deixa eu só encerrar isso, porque eu ainda não toquei nesse assunto. O que me deu discernimento para fazer essa análise? Então, eu acho realmente que eu consigo fazer uma análise muito profunda de métodos. O que eu consigo... Por que eu consigo fazer essa análise tão bem? Por causa das características do método do Soler. Por causa das características do método do Soler. Porque o método do Soler, você lembra, eu apresentei aquele dia, ele tem inúmeros textos explicando o porquê de cada coisa. Então ele foi um método que me ensinou que os exercícios têm um porquê. E que os materiais se encadeiam. Que existe uma razão pela qual, às vezes, o autor do método coloca as coisas em determinada sequência. Então, foi um... Pois é. E a gente está discutindo a publicação dele, sabe? A gente está discutindo a publicação da parte inédita dele. O Luiz Fernando e eu temos falado muito sobre isso. Porque a gente precisa mostrar isso para o mundo, sabe? A gente precisa mostrar esse método para as pessoas entenderem. Porque mesmo eu, na conclusão da minha tese de doutorado, eu falei isso. Eu disse, olha, você não precisa usar o método, mas é um método que te ensina a usar outros métodos. Por estabelecer tão claramente o porquê das coisas, ele te ensina a buscar o porquê das coisas nos outros métodos. Porque o CIT não tem um manual de instruções. O CEVTIC não tem um manual de instruções. Existem encadeamentos possíveis de exercícios para você fazer, mas eles não estão escritos nos métodos. Os métodos só contêm os exercícios. Quando os métodos só contêm os exercícios, os professores às vezes ficam, como dizia o Leopold Auer, na escuridão técnica, né? Ou no caso, na escuridão pedagógica. Então, a gente precisa de elementos que nos ajudem a fazer essas conexões. E o método do Soler é um método que ensina você a entender o porquê das coisas. E depois é instintivo. Você abre um método novo, você fica procurando os encadeamentos, você fica procurando a lógica interna, sabe? Então, isso é extraordinário. Isso é bom para nós, professores. Isso é bom. O método do Soler, à medida que a gente vai amadurecendo, é um método que nos liberta. Liberta a nossa mente, que expande o nosso imaginário pedagógico. Eu precisava falar isso como eu tinha falado aí. E eu preciso, e todos nós, professores aqui, precisamos desse método, hein? Porque a gente precisa conhecer mais. Porque eu lembro que quando a gente se conheceu no UFG, a gente conversou sobre a forma da mão esquerda, a colocação do quarto dedo e do terceiro. E aquilo, pra mim, foi genial, porque eu fiz tantas reflexões. Eu falei, gente, a gente sempre pensa do primeiro dedo pra frente, né? Aquilo, nossa, tipo, pra mim eu achei o máximo. Então eu tenho muita vontade de conhecer mais esse método. Choque, né? É um choque, né? E sobre o Lohe, que foi o método que eu usei, meu professor de violino na época, o Antônio Amorim, brincava, porque eu falava que eu não aguentava mais tocar ele. Hoje em dia, meus alunos, eles riem, porque eu sei ele de cor. E aí eles erram nota e eu não tô com o método na mão e eu falo, essa nota é tal. Mas como que você sabe? De tantos anos que eu tô com ele, né? Eu acho que por eu ter aprendido por ele, eu acabei me identificando e uso muito ele. O que eu faço muito nele? É igual você estava falando, tem algumas coisas nos métodos que não tem uma conexão assim tão boa. Por exemplo, eu às vezes pulo páginas e não faço na ordem do método, sabe?
porque isso tem a ver com o que o aluno precisa, isso tem a ver com o que o aluno dá conta de fazer, e eu acho que, assim, as características do método, não criticando e falando mal, igual a gente estava conversando, a gente está só falando característica, né, dos métodos. Eu acho que tem, assim, para um iniciante, tem coisas lá que parece que fica meio vago para quem é iniciante, que fica mais fácil eu fazer, por exemplo, várias coisas para um iniciante num tom só, assim, e aí eu fico, e ele às vezes mistura muitos tons no meio do caminho, para o iniciante é difícil. O pessoal tá perguntando, e eu tenho umas perguntas aqui da É, caixinha que eu deixei, mas é, pode é, responder. eu vou responder a Suelen. Suelen, o Soler, não sei se você estava no início da live ou não, eu estudei com o autor desse método quando era adolescente, tá? Ele publicou um pequeno pedaço do método na Espanha em 1993, isso já está esgotado, quem tem, é dificílimo de achar. E a maior parte do método simplesmente não foi publicado. Quem tem são alguns ex-alunos, basicamente 2 ex-alunos. Eu e um amigo meu que continua morando em Florianópolis, o Luciano. Então, a gente agora está discutindo exatamente publicar o método. A gente está discutindo isso porque a gente realmente entende que é um material que pode ajudar muito na evolução do nosso pensamento como professores. Exatamente nesse sentido. Né? Então, Desde infelizmente, esse 2012 eu tô método não curiosa. está disponível, Tom. Pois é. Desde Não, e a 2012 eu tô gente super realmente curiosa. precisa. E uma das partes mais difíceis de formatar é a iniciação. Porque na iniciação violinística, o material que ele passou tanto para mim quanto para o Luiz Fernando, as primeiras páginas estão meio truncadas. Então ele tem, é como se ele tivesse 2 inícios diferentes correndo meio paralelo. A gente percebe que a partir de uma certa página é um material só. Mas no início, ele tem meio que 2 inícios misturados. Então se torna difícil, inclusive, o trabalho de formatação do método de iniciação, que afinal, talvez... os 2 materiais que eu acho mais notáveis dele, que não foram publicados, o método de cordas duplas, que eu sou fã incondicional 100%, e o método de iniciação. Né? O método de iniciação, para quem quiser procurar, Luiz com Z, Luiz Fernando Pacheco Santiago, que é esse outro aluno do Soler, ele fez a dissertação de mestrado. Essa dissertação foi publicada. Essa dissertação foi publicada no... Eu estou escrevendo aqui também. Pela UDESC, está disponível online. Ele faz análise do método de iniciação do Soler, uma análise muito boa, uma análise muito mais bem organizada do que a minha própria análise, que eu publiquei a análise de uma parte do material de iniciação na minha tese de doutorado. A análise que o Luiz Fernando faz do método de iniciação do Soler é muito melhor do que a minha. Muito melhor, muito mais bem organizado. Então, são materiais que nos enriquecem. São materiais que, até pela modernidade da escrita, né? Que os exercícios são muito mais bem direcionados. Os métodos mais antigos, eles tinham uma característica de... por exemplo, você pega o Cevtic. O que é o Cevtic? O Cevtic é um livro de análise combinatória. Né? Ele pega um modelo de seleção de notas e ele faz todas as variações possíveis sobre aquelas notas. O Cevtic número 1, a cada 3 compassos muda a formulazinha. O primeiro compasso de cada fórmula tem lá si, dó, o segundo tem si, dó, ré, o terceiro tem dó, ré, mi. Todas as combinações possíveis entre essas 3 notas, repetindo uma nota, aparecem nas 4 linhas. Então, o Cevtic era um grande compêndio de análise combinatória. A modernização dos métodos no século XX foi tornando os exercícios cada vez mais focados em movimentos. Menos nessa... exatamente, Viviane, probabilidades. É outra maneira de falar exatamente a mesma coisa. Atento com o horário. Já está faltando... Nossa, passa muito rápido, né? Está faltando 4 minutos já. A gente tem que ficar atento com o horário. Não, porque nós começamos um pouquinho mais tarde.
Ah, Né? não, Nós então ficamos naquela de começa comigo, não começa com aquilo. Então, eu acho que a porque gente tem pelo menos 10 minutos. quando cai a live, fica mais difícil de salvar. Então a gente tem que ficar só de olho no horário. Mas pode continuar. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. Então, assim, uma coisa que eu percebo claramente, quando a gente analisa o modo como os métodos foram sendo desenvolvidos ao longo do século XX, você percebe que realmente os métodos, os primeiros grandes métodos de violino, o Schradik também, que você citou há pouco, eles meio que trabalhavam pela exaustão. São várias combinações, são várias possibilidades, ele trabalhava com exaustão. E os métodos hoje são muito mais focados em treino de movimento. Os exercícios foram ficando mais sintéticos. Os famosos exercícios que o Paulo Bozizio chama de relacionamentos, que ele criou, eu sempre gosto de falar assim, porque é meio estranho você chegar e falar os relacionamentos do Paulo Bozizio, a pessoa vai olhar e vai dizer, como assim? Do que você está falando? Né? Virou revista de fofoca agora. Né? Então eu gosto de falar. Paulo Bozizio escreveu um conjunto de exercícios que ele chamou de relacionamento. Né? São exercícios geniais, por quê? Porque no meu entendimento, quando você os escreve, eles meio que perdem o sentido, perdem a essência. A essência deles está em você ver o exercício sendo feito e compreender qual é o movimento que você tem que treinar. E muitas vezes, quando você vê o exercício escrito, você não compreende que movimento você tem que treinar. Então, os exercícios técnicos foram se modernizando ao longo do século XX, ao ponto do Bozizio praticamente não utilizar métodos para dar aula, para trabalhar exercícios. Chega um ponto em que ele tem um sistema de exercícios no qual você compreende os exercícios pelos movimentos e ele não escreve exercício nenhum. O Soler foi para o caminho contrário. O Soler foi extremamente detalhista no escrever os exercícios, mas nos textos explicativos ele faz questão de dizer os exercícios, as notas escolhidas nos exercícios são um pretexto para treinar os movimentos. Então, todo o desenvolvimento da metodologia, vamos tirar então a palavra método da história, vamos de uma vez assumir metodologia. Todo o desenvolvimento da metodologia dos grandes professores no século XX foi nessa direção. O Flash escreve um compêndio imenso de escalas e arpejos. Mas ele mesmo diz que o objetivo é você tentar memorizar os arpejos, trabalhar um por dia, daí o Rostal propõe, quando o Rostal reedita, propõe fique com um material por semana. E são exercícios facilmente memorizáveis, os exercícios do Flash. Né? Então, por que memorizar exercício? Fundamentalmente porque na hora que você tira o olho da partitura, a visão atrai demais a nossa atenção, a atenção do nosso cérebro. Quando você está lendo, a sua atenção para a parte motora cai demais. Por isso os grandes solistas de antigamente tocavam sempre de cor, e até hoje vários deles fazem isso. É uma questão de quando você não precisa fixar os olhos na música, você presta mais atenção em si próprio. Né? Então, até hoje, para mim, esse conceito dos exercícios curtos e sintéticos que eu aprendi por vias completamente diferentes, tanto com Soler quanto com Bozizio, Luciana. O Soler e o Bozizio, o Bozizio tem uma admiração muito grande pelo Soler, inclusive. Amanhã eu vou participar de uma reunião no Zoom com o Bozizio. A reunião está aberta. Amanhã o Luiz Fernando Dutra, professor de Piracicaba, vai divulgar um link no Zoom. E assim, os primeiros 98 que entrarem assistem. Amanhã a gente vai estar discutindo alguns pontos relacionados com o ensino de violino. O Luiz Fernando convidou a mim e ao Bozizio, que eu digo, você não quer convidar outra pessoa, já que você confirmou com o Bozizio, né? Mas enfim, seremos os dois lá amanhã, às 7 horas. E assim, pelo Soler... pois é. Pelo Soler e pelo Bozizio, por caminhos completamente diferentes, eu vi duas mentes extraordinárias, com paradigmas básicos muito diferentes, os dois
fazendo isso. Os dois criando modelos muito sintéticos de exercício, muito sintéticos. Exercícios que você consegue memorizar, porque eles são curtos, e na hora que você memoriza, você tira o olho da partitura e diz, ok, deixa eu prestar atenção no meu movimento. E aí está o grande desenvolvimento dos métodos, mas especialmente das metodologias, no ensino de instrumento no século XX. Pelo menos no ensino do nosso instrumento. E isso foi um processo cada vez mais elaborado, ele se acentua muito a partir da década de 70. Já me disseram que existem métodos de iniciação violinística da época, dos anos 80, 90, outros métodos de violino que iniciam pelo terceiro dedo. Mas nenhum chegou para mim ainda. Mas já me disseram que eles existem, sabe? E aí a gente vê como também esses conceitos de você ir cada vez mais compreendendo a anatomia, a fisiologia, para iniciar o violino da maneira menos antinatural. Não é mais natural, não é natural tocar violino, mas do modo menos antinatural possível. Né? O Bozizio é o professor de todo mundo. Eu chamo o Bozizio de o mestre de todos nós, Anton. Eu chamo o Bozizio de o mestre de todos nós, porque ele é o mestre. Quem não teve contato com ele, tem contato com quem foi aluno dele, né? Do Bozizio. Exato, porque ele sempre teve essa preocupação de formar alunos, né? Eu sou fruto desse trabalho dele e do Marco, do professor dele de Curitiba. Então, esse desenvolvimento da percepção você ensinar o instrumento a partir da fisiologia do corpo, que isso começa com o Paul Roland nos anos 70, todos os métodos modernos abordam muito isso. E isso é uma coisa também, talvez seja o nosso grande aprendizado como professores. O aprendizado que nós temos que levar para a nossa vida como professores. É ensinar o corpo do aluno a se encaixar no instrumento. Da maneira mais indolor possível, porque dá trabalho, né? A gente sabe como dá trabalho, se acostumar. É um instrumento muito antinatural. Né? É um instrumento muito antinatural. Ó, agora temos que começar a prestar atenção no horário. 9h04. Eu acho que tem mais uns 2 minutos de live. Então, me deixaram algumas perguntas lá, e uma das que eu achei assim mais... eu não conheço esse método. Nelson Gama. O Félix, eu acho que ele fez uma live. Nelson ou Nadilson? Ele escreveu: Nelson Gama, gostaria de saber a opinião de vocês. Diz que é um método utilizado na CCB. Eu falei que eu não conheço ele, porque realmente eu não conheço esse método. Você conhece esse método? Eu não lembro desse nome, eu lembro de nomes semelhantes. Tem muitos métodos no Brasil, surgiram muitos métodos no Brasil da década de 60 para frente. Alguns deles são difíceis de achar, porque tiveram tiragens curtas. Por um acaso eu tenho 2 que são meio chatinhos de achar, mas que por um acaso, em algum momento, eu encontrei num lugar ou outro, eu comprei. Um deles se chama ABC do Violino. Então, mas eu realmente não vou lembrar de cabeça agora. Não vou lembrar de cabeça desse nome, lamento. Talvez eu já tenha pego na mão, mas realmente não recordo. Eu acho que o que fica no geral da live é que não é o método, e sim a metodologia de aplicação, né? Dos conhecimentos. E a capacidade do professor refletir até chegar ao ponto em que ele compreende o método, e a partir do momento em que ele compreende, ele se liberta e cria suas metodologias. É isso que a gente tem que pensar. É nisso. Eu sinto Tu queres continuar a live? Tu tens mais perguntas, é isso? Tu queres esticar a live um pouquinho ou começar de novo? Vamos esticar. Aí eu tenho que encerrar, salvar e voltar. Exato. Sabe o que eu vou te pedir? Encerra agora e salva com calma. E aguarda um toque meu, porque enquanto nós estávamos falando, um colega meu do departamento me pediu para... Na verdade, ele me telefonou e eu cancelei a ligação. E ele só me mandou uma mensagem no WhatsApp: tenho que falar com você urgente. Então, a gente encerra essa live. E logo que eu esteja liberado, deve ser rápido. Eu acho que eu sei qual é o assunto e deve ser rápido. Eu te aviso e a gente começa outra. Pode ser? Tá, já. Então até agorinha. Então tá ótimo. Luciana, por enquanto foi um prazer. Daqui a pouco nos falamos de novo. Prazer todo meu, tá sendo genial. Tá, Agorinha a gente volta.
Isso, até já, pessoal. Um abraço a todos.